primeiro, segundo, terceiro momento, eu faço essa gravação para eles depois. Então, a gente tem um momento do governo militar que reprime os movimentos de educação e cultura popular. Então, tudo que acontecia no nosso país, as pessoas foram exiladas, muitos foram mortos, muitos professores mortos, saíram do país, foram expulsos, né, do país. E aí é criado o Mobral, né? Então, o Mobral, vamos dizer assim, seria uma concepção bancária de alfabetização, né? Não existia aquela alfabetização a alfabetização sustentada, né, na filosofia freiriana, é uma alfabetização que, além de se apropriar do sistema, aprender a decodificar o sistema, esse sujeito também pensava sobre as suas situações, as suas condições sociais de existência. Então, além de aprender a palavra, ele se conscientizava sobre o significado, a leitura de mundo, tá? E aí, um pouquinho sobre isso eu vou falar quando eu for a aula de Paulo Freire, que eu vou fazer a outra webinar. E aí, em 71, a Lei 5692, que é a lei, né, que a gente diz que é a lei da ditadura, a gente, quando estuda Fundamentos Histórico-Filosóficos da Educação, a gente estuda 5692, e aí ela dedica um capítulo ao ensino supletivo que incorpora os exames de madureza e cuja doutrina é exposta em parecer do Conselho Nacional da Educação. No final dos anos 70, tem início os centros supletivos e atividade de educação de adultos pelo rádio, Projeto Minerva, e ensino supletivo pelo rádio e TV. Então, aí, final da década de 70, né, a gente ainda vivia a ditadura militar, mas existia um movimento, né, pela redemocratização do país. Pode passar, Adelina. E aí, quinto momento, os adultos conquistam direitos educativos na Constituição. Então, a gente, no primeiro governo civil, encerra o Mobral, né, e substitui pela Fundação Educar, né. Em 1988, nós temos a Constituição Federal, a nossa Constituição, que eu digo sempre, é uma das mais avançadas do mundo. Mas quais são os problemas da Constituição? Nós temos que lutar para o que está posto na Carta seja efetivado no direito, né? Eu conversei muito com vocês nas correções das atividades, justamente isso. Nós temos o direito assegurado, mas não temos o direito efetivado nas práticas, né? Porque se o que está dito na Constituição fosse cumprido, né, a gente estaria em excelentes condições em relação à educação de adultos, né? Então, a Constituição, ela consagra esse direito como direito público, né? E uma das coisas que está posta na Constituição, em todos os acordos internacionais que o nosso país participa, está posto no Plano Nacional da Educação, é que a gente precisa erradicar o analfabetismo. Não é concebível, né, para um país que era, até 2014, a sexta economia do mundo. Hoje, nós não somos mais, nem a 10ª economia do mundo, infelizmente, né? Mas, com um país do tamanho do Brasil, a gente ter 10% da população analfabeta. Isso não é possível, né? A gente tem um mundo cada vez mais escrito, né? Porque eu lembro que, na década de 90, a gente dizia assim, que a gente achava que a escrita poderia sumir, né? Mas todos os algoritmos, né, eles são sustentados em combinações, né, que levam em consideração a escrita. Então, sem a escrita, né, a comunicação cada vez mais, a gente vai para o Instagram, a gente tem que escrever, a gente vai para o Twitter, a gente tem que escrever, a gente vai para o Facebook, a gente tem que escrever, a gente está no WhatsApp, que é a coisa mais usada, a gente tem que escrever. Então, a escrita, ela é um elemento de inclusão social. E aí a gente tem 10% da nossa população que não tem acesso a esse direito. Então, isso realmente é uma coisa, assim, revoltante, né? Então, a gente tem a Declaração de Jontier, em 1990, eu estudei muito essa declaração, quando eu fiz minha especialização, e que ela foi um ano, 1990 foi o ano internacional da alfabetização. Essa conferência mundial, a Conferência de Jontier, ela dá origem a um livro, Educação para Todos, né? E essa discussão é uma das coisas assim que todos os países que lá estavam, que eram signatários, assinaram que, ao voltar para o seu país, iam implantar políticas de alfabetização e erradicação do analfabetismo no país.
vamos dizer, nós vivíamos naquele momento o governo Collor, né, a gente sabe que o governo Collor sofreu impeachment, e a gente tem a chegada do governo de Itamar Franco, que realmente dá encaminhamento ao que tinha sido posto, né? Pode passar, Adeline. E aí, a gente, no governo Fernando Henrique Cardoso, ele tem, a gente, eu não sei se vocês, quem é professor da rede, no governo Fernando Henrique, a gente teve acesso ao Fundeb, ao Fundef. O Fundef era um fundo, né, para financiar a educação, o ensino fundamental. E aí Fernando Henrique deixou de fora a educação de jovens e adultos. Então, eu era professora da EJA naquela época, os meninos não tinham direito à merenda, né, os professores, a questão do piso, não, o professor que era da educação de jovens e adultos, ele não tinha esse acesso. Então, assim, foi um período muito fácil, né, com o Fernando Henrique. E aí o governo FHC reforma o ensino para descentralizar e focalizar recursos no ensino fundamental. Então, o foco, na época de Fernando Henrique, era as crianças e o adolescente. Aí, em 96, a gente tem a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, né? E ela realmente assegura, ela coloca a educação de jovens e adultos como uma modalidade, ela reconhece a especificidade da educação de adultos. A gente vai já falar por que ela é uma modalidade, porque, assim, a educação de jovens e adultos e a educação especial, dentro, né, da LDB, são colocadas como modalidade, porque ela tem um modo diferente de organização, porque ela tem um público específico, tá? Em 97, a gente tem a Declaração de Hamburgo, né, porque a cada 10, 11 anos, existem declarações mundiais de alfabetização, ou de educação de jovens e adultos, a cada 10, 11 anos, tá? Então, a gente tem a Declaração de Hamburgo, é bem interessante a discussão da Declaração de Hamburgo. Em 1998, o governo federal dá início ao ProNER e o Recomeço, são 2 programas, né, são 2 políticas de atendimento a esse público. E aí, em 1999, os fóruns de EJA crescem e dá início aos encontros nacionais. E aí, existe um grande movimento nacional para que a gente possa oferecer educação de qualidade para jovens e adultos. O parecer de Jamil Cury, que regulamenta a educação de jovens e adultos, a gente vai já falar sobre ele. Pode passar, Adelina. E o 7º momento, né? Então, a alfabetização e a educação de jovens e adultos volta à agenda do governo federal. Então, com a chegada do governo Lula, né, ao poder, a gente percebe, se você for analisar a quantidade de políticas públicas que a gente teve de 2000 a 2014 para o atendimento a esse público, é uma coisa, assim, enorme, né, de atendimento. Então, a gente tem, em 2003, tem início a década das Nações Unidas para a Alfabetização. O governo Lula cria Secretaria Especial e o ministro Cristóvão lança no Brasil o Brasil Alfabetizado. Eu trabalhei no Brasil Alfabetizado, então é um grande programa de alfabetização de jovens e adultos. O programa Recomeço vira o programa Fazendo Escola. Em 2004, o ministro Tasso Genro cria a SECADI. A SECADI era uma secretaria de educação do Ministério da Educação que atendia, vamos dizer assim, as políticas de inclusão. Então, dentro da SECADI estavam os projetos de alfabetização, estavam os projetos de inclusão, estavam os projetos de educação especial. Então, o que precisava, vamos dizer assim, ser incluído, precisava que a gente pudesse trazer para perto, para poder aquela política, estava dentro da SECADI, né? Então, aí a gente tem vários programas, né? O ProNER, a Escola de Prática, ProEJA e ProJovem. ProEJA e ProJovem foram criados em 2004, quer dizer, que quem está no IF sabe disso, né? Foi um grande movimento. Um dos fins, né, da criação dos IFs no país todo é que dentro da sua matriz a gente pudesse incluir essa população de jovens e adultos, oferecer educação de jovens e adultos integrada à educação profissional. Então, o ProEJA, a função dela é assim, oferecer educação de jovens e adultos atrelada à educação profissional. E aí, os IFs, ele tinha como um dos seus objetivos esse atendimento. Infelizmente, né, as experiências não foram como a gente gostaria que fosse. E aí,
existem várias questões que a gente aqui não poderia dar conta, né? Em 2006, a gente tem o Fazenda Escola, o Fundeb é votado, e aí o Fundeb, ele inclui a educação infantil para a escola e creche, a gente tem o ensino fundamental, a gente tem o ensino médio e a educação de jovens e adultos, e aí o Fundeb dá conta de toda a educação básica, né? Então, o Fundeb não era, substitui o Fundef, porque aí o Fundeb nasce com essa ideia de um grande fundo, que vem receitas de vários lugares para dar conta da educação básica, né? E aí, em 2009, a gente tem o PNLD, que é o Programa Nacional do Livro Didático, a educação de jovens e adultos é incluída os alunos da EJA recebem livro. Então, assim, a gente avança como nunca a gente avançou. E aí, a gente chega ali no final de 2014, 2015, onde a gente começa a viver um grande retrocesso no atendimento à educação de jovens e adultos, e hoje, no momento atual, a gente não tem, nesse país, uma política para atendimento à educação de jovens e adultos, né? Então, cada vez mais a gente percebe um processo de aprisionamento, né, de redução desse atendimento. Quando a gente precisa continuar fazendo, a gente tem 10% da nossa população analfabeta, a gente tem um número enorme de jovens e adultos fora da escola, a gente tem um contingente enorme de jovens e adultos nas prisões, então a gente tem um público que não está tendo acesso ao que diz a nossa Constituição, o direito à educação. Pode passar, Adelina. E aí eu fiz esse passeio, né, na história da educação de jovens e adultos, e aí eu vou trazer alguns documentos que também, tudo que eu estou dizendo aqui para vocês, está lá no slide, tá? Então, no artigo 37 da LDB, né, a gente diz o seguinte: a educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudo do ensino fundamental e médio na idade própria. Tiago me fez uma pergunta, né? Edneide, educação de jovens e adultos é só para quem não teve acesso à educação na idade própria? Aí eu disse a ele, olha, na declaração de Hamburgo, ele abrange esse atendimento, que aí a gente vai ver já. Pode passar, Adelina. A EJA é uma modalidade de ensino, né? Qual é o público? 15 anos para o ensino fundamental e 18 anos para o ensino médio. Então, eu quero ir para a EJA, eu estou com 14 anos, eu quero... Não. Para você ser considerado aluno da EJA, você precisa ter 15 anos, tá? E no ensino médio, 18 anos, tá? Níveis de escolaridade dos alunos e campo de atuação de seus profissionais. Ensino fundamental, né, e ensino médio. Então, são esses dois campos que a educação de jovens e adultos é oferecida. Pode passar. Então, aí a discussão sobre o que é uma modalidade, né? Então, modalidade, né, é uma maneira, um modo, metodologia de oferecer ensino fundamental diferenciado da forma tradicional. Então, a gente tem muita dificuldade, né, de organizar o currículo da educação de jovens e adultos. Por quê? A gente pega o currículo, vamos dizer, qual é um dos grandes problemas que eu acho no ensino médio, no ProEJA, no IE? Pega-se o currículo dos 4 anos e se reduz a 2 anos. Você não faz uma adaptação desse currículo, você não considera os saberes que esse aluno traz, e aí você pega esse currículo todo e coloca ele em 2 anos, depois você não entende porque os alunos não concluem, não aprendem, né? Então, precisa ter uma acessibilidade para que a gente possa organizar esse currículo, para que possa esse currículo atender esse público. Porque a ideia de ser uma modalidade é porque tem um modo diferente, a gente precisa considerar o que é que ele sabe, né? Mas a gente nunca para pensar isso, para organizar o currículo de acordo com aquele público, porque, olha, o IF lá de Panguaçu, ele vai ter uma organização diferente do IF de Caicó, que vai ter, porque vai depender daquele público. Agora, precisa-se esse grupo, se debruçar sobre esse grupo que vai ser atendido e pensar como vai organizar esse currículo. Agora, simplesmente pegar o currículo, juntar ele todinho e oferecer aos alunos, aí realmente não dá conta, né? Pode passar, Adelina. Quem chegou depois, estou pedindo para a Adelina passar, porque eu estava aprovando quem ia entrar, aí não dava para eu fazer as duas coisas, tá? Então, a LDB, documentos oficiais, né? Então, na LDB 9394, está lá dito, né, educação de jovens e adultos.
As diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental de 9 anos, também dá conta da educação de jovens e adultos, né? O parecer do Conselho Nacional da Educação, o parecer número 11 de 2010, e a resolução do Conselho Nacional da Educação, número 7, também dá conta, né? São resoluções, são orientações sobre dias letivos, sobre horas, né? As diretrizes curriculares nacionais para a educação de jovens e adultos, que aí é o parecer número 11 de 2000 e a resolução número 1 de 2000. Gente, por que é que eu preciso, professora, saber desses documentos? São os documentos que regem a educação de jovens e adultos, né? Então, ora, eu estou querendo fazer uma discussão no meu TCC, então é importante você consultar esses documentos. Agora você tem que só saber que eles existem. Eles estão lá na disciplina, nos slides de legislação, a gente colocou tudinho lá. Você precisa, nesse momento, saber que ele existe, porque se você precisar acessar esse conhecimento, né, não é um conhecimento que a gente vai gravar no juízo, não. Você tem que saber que existe, né? Existe uma legislação que ampara, que organiza e que orienta como deve ser oferecida essa modalidade. E aí a gente tem a Declaração de Hamburgo, na Alemanha, e a Declaração de Hamburgo foi em 2000, e em 2009 nós temos a de Belém, que foi aqui no Brasil. Em 2009 a gente teve, a cada 10 anos, como eu disse mais ou menos, a gente tem encontros mundiais de educação de jovens e adultos. Então, o último que aconteceu em Belém. E aconteceu um ano passado, eu acho que era na Europa, mas em virtude da pandemia não aconteceu. Pode passar. O que é que as diretrizes dizem em relação à educação de jovens e adultos? A educação de jovens e adultos, voltada para a garantia de formação integral, abrange da alfabetização às diferentes etapas da escolarização ao longo da vida, inclusive aquelas em situação de privação de liberdade, sendo pautada pela inclusão e pela qualidade social. Então, nós temos realmente um público da educação de jovens e adultos nas prisões brasileiras, inclusive é direito dos alunos que estão no sistema prisional, o direito à educação, mas praticamente eles não têm acesso a esse direito, né? Pode passar. O ensino fundamental com duração de 9 anos abrange a população de 6 anos e 14 anos de idade e se estende também a todos que, na idade própria, não tiveram condições de frequentar. Então, o ensino fundamental que está lá porque, assim, existe um documento que ele organiza toda a educação básica. E aí ela não faz a distinção exclusiva da educação de jovens e adultos. Mas se entende que a educação de jovens e adultos está lá dentro. Sendo que, como é uma modalidade, ela é organizada num formato diferente. Pode passar, Adelina. E aí a gente tem o parecer de Jamil Cury, que é um parecer muito interessante, né? Ele coloca as funções da EJA, né? Ele diz que a função da EJA é a função qualificadora, equalizadora e reparadora. E aí a gente vai ver por que é que Jamil Cury coloca essas 3 funções de educação de jovens e adultos. Pode passar. A qualificadora, né? A gente entende que a qualificadora, vamos dizer, se a gente vivesse num país desenvolvido, né? Num país onde todas as pessoas tivessem tido acesso à educação na idade própria, a função da EJA era somente essa, qualificar. Então, eu estou lá, eu sou um motorista, eu sou uma professora, eu sou uma cozinheira, eu sou uma babá, e eu preciso estar o tempo todo estudando. Então, essa é a função da educação de jovens e adultos, né? De qualificar. Mas, infelizmente, ela precisa ter outras funções, porque muita gente ou não conclui seus estudos, ou não tiveram acesso. Então, por isso que a EJA não tem só a função qualificadora, seria somente essa função. Além dessa função, ela tem a função reparadora, né? Pode passar, Lino. Então, a equalizadora, né? Então, a equalizadora é aquela, tipo assim, eu não concluí meus estudos, eu fiz até o 3º ano, ao 4º ano, ao 5º ano, ao 6º ano, e aí eu vou precisar equalizar, né, a minha formação, né? Então, a educação de jovens adultos, ela também tem. Às vezes, a pessoa fez o fundamental todo, né, terminou, aí precisou ir trabalhar de babá, por exemplo, e não terminou o ensino médio. Aí, quando volta, ela não vai mais para a educação, vamos dizer assim,
que é oferecido aos adolescentes do ensino médio. Ela vai para a educação de jovens e adultos. E aí a função equalizadora também da EJA, né? E aí, por último, a função reparadora, que é a função que vai, vamos dizer, dar conta de quem não teve acesso, vai reparar. Agora, eu digo muito que a gente nunca repara o que aconteceu com o sujeito. Então, vamos pensar que eu sou uma pessoa de 30 anos, eu não tenho 30, tá? Eu tenho 50, mas vamos pensar que eu tenho 30 anos, e eu não aprendi a ler. E aí eu vou para a educação de jovens e adultos, para um projeto, e me alfabetizo, né? Eu tive acesso àquele direito a partir daquela idade. Mas os 20 anos que eu fiquei sem ler, ninguém paga essa dívida. Ah, eu vou pagar, não paga não. Os 20 anos que essa pessoa ficou sem ler, a sociedade brasileira foi cruel com ela. Tá? Crueldade de primeira qualidade. Então, eu acesso o direito, mas o que eu deixei de aprender durante 20 anos, infelizmente, ninguém dá conta disso. Infelizmente. Seria tão bom que a gente pudesse, né? Pode passar. As diretrizes curriculares nacionais, ela diz que a EJA precisa ser pensada como um modelo pedagógico próprio, que é isso que a gente já disse, né? A gente não pode pegar um modelo que a gente oferece para as crianças e oferecer para o público da educação de jovens e adultos, né? Pessoas que têm outro ritmo, outro processo de aprendizagem. Pode passar. Aí, Tiago, eu vou responder aquela questão que eu tinha te dito, né? A educação de adultos engloba todo o processo de aprendizagem, formal ou informal, ao longo da vida, onde pessoas consideradas adultas desenvolvem suas habilidades. Lá em Portugal, que é um país que não tem os analfabetos que nós temos, quando se discute a educação de adultos lá, se discute muito mais a educação de pessoas que já estão no mercado de trabalho, no mundo do trabalho, pessoas com níveis altíssimos de aprendizagem, mas que diante do mundo que nós vivemos, que nós precisamos o tempo todo estar estudando, aprendendo, então a gente precisa pensar, que educação de adultos, né? Com que metodologias, que estratégias, né? Então a gente precisa pensar sobre a educação de adultos, né? Pode passar. Pode passar, porque isso aí eu já, de certa forma, eu já disse, né? Então, assim, e aí a gente chega nesse momento que a gente está discutindo na unidade 2, né? A visão de mundo das pessoas da educação de jovens e adultos. E aí, o colega trouxe a história do filme, né? Eu queria só dizer assim, aquele filme é lindo, é uma história real, mas não é aquela escola que a gente deseja para pessoas adultas. Ele não podia estar aprendendo com as crianças, né? Ele tinha que ter direito a uma escola de adultos. Aí ele foi para a cidade, para uma escola de jovens. Também lá também não deu certo, né? Vocês estão lembrados que ele foi? Primeiro ele estava com as crianças, depois ele foi lá para a sala, para a escola dos jovens. E lá também ele não se adaptou. Então, a escola precisa ser pensada para esses sujeitos. São muitos sujeitos. A EJAS são muitos sujeitos. Então, assim, o adulto não pode estar, vamos dizer assim, junto com as crianças, né? As crianças brincam, um faz de conta, é outra perspectiva de ensino às crianças. Mas para ele, naquele momento, aquela escola era, vamos dizer assim, entre aspas, o mais adequado, né? O desejo daquele senhor de aprender a ler, então aquele filme, ele me tocou profundamente, aquele filme, né? E aí, essa foto é uma foto da minha sala de aula, quando eu era professora da educação de jovens e adultos. Aqui eu estava no processo de alfabetização, eu tenho muitas fotos, e que aí quem é professor, eu digo que sempre tire fotos, né, de suas experiências, guarde, porque isso é muito legal, eu gosto muito disso, tá? Visão de mundo dos alunos e alunas da EJA, protagonistas de histórias reais, ricos de experiências vividas, os alunos jovens e adultos configuram tipos humanos diversos. São homens e mulheres que chegam à escola com crenças e valores já constituídos. Então, é um público muito específico. Aquele livro lá da unidade 2, Alunos e Alunas da EJA, gosto muito daquele livro. Ele é uma leitura sucinta, mas ele nos dá uma visão muito legal sobre esse público. Pode passar, Adelina. Os alunos da EJA trazem consigo uma visão de mundo, influenciada por seus traços culturais, de origem e por sua vivência social, familiar e profissional. Importante, é muito diferente. Eu já trabalhei com crianças pequenas e já trabalhei com jovens e adultos. É muito diferente, né?
Podemos dizer que eles trazem uma noção de mundo mais relacionada ao que eles vivem, ao que eles fazem, uma visão de mundo apoiada numa adesão espontânea e imediata às coisas que veem, né? Pode passar. Ao escolher o caminho da escola, então, quando um jovem de 20, 30 anos resolve voltar a estudar, não é uma decisão fácil. Não é uma decisão fácil. É uma decisão doída, ela vem cheia de questões. O cansaço depois do trabalho, a vergonha, né, de estar voltando para a escola. São tantas coisas, sabe? E que por isso que existe tanta, eu não diria desistência, mas intermitência, né? Porque para eles não é uma decisão fácil. A gente pensa que é fácil. Ah, você tem que estudar para você arranjar emprego. Não adianta. Esse discurso, ele não se sustenta. Ele se sustenta no primeiro dia, no segundo, mas depois ele não se sustenta. Esse aluno tem que sentir muito o acolhimento na escola. Acolhimento, a dizer assim, estamos juntos, vamos junto nessa. Ele precisa se sentir acolhido, aceito, tá? Aberto, ele chega, né, aberto à aprendizagem. Eles vêm para a sala de aula com um olhar que é, por um lado, um olhar receptivo, sensível, e para o outro é um olhar ativo, curioso, explorador. Pode passar. Os conhecimentos de uma pessoa que procura tardiamente a escola são inúmeros. É importante que a gente entenda. Eles chegam na escola sabendo muitas coisas. Mas a dificuldade da gente, né, de pegar isso que ele traz e estabelecer conexões com o currículo da escola, nós temos muita dificuldade de fazer isso, muita. E aí está aí a grande explicação, porque eles não conseguem, a gente não consegue consolidar uma permanência, né, considerável dos alunos, né. Então, pode passar, Adelina. Aqui também é foto dos meus alunos, aqui é uma festa, né, de aniversários que eu sempre fazia, eu sempre gostei de espetáculos, tá, Tiago? De fazer festa de aniversário, de fazer coisas na escola, né, que os alunos se sentissem felizes, que os alunos tivessem uma relação de pertinência, de pertencer àquele espaço, né? Então, eu tinha muito esse cuidado, porque eu entendia que para que esse aluno pudesse aprender, ele primeiro precisava acreditar que ele podia aprender. E ele precisava confiar na professora, né? Então, isso era uma coisa que eu sempre tive, essa preocupação. E eu tenho essa preocupação sendo professora da especialização, sendo professora da graduação. Então, assim, essa preocupação que eu sempre tenho, né, de entender como é que esse sujeito pensa, não só o aluno que eu trabalhava anteriormente, né? E aí é importante a gente dizer que uma decisão de voltar à escola envolve a família, a mulher quando tem filhos, né? A gente vive num mundo muito machista, então o homem ficar com o filho para que a sua esposa possa estudar, interfere a distância da escola para a sua casa, né? Interfere se ela trabalha de empregada doméstica, a hora que ela sai do emprego para chegar na escola. E aí, por isso que a gente tem tanta idas e vindas desses alunos, né? E aí, é importante que a gente pudesse transformar essa escola em um projeto de vida dele, né? Não com expectativas que ele vai arranjar um emprego, porque a gente sabe hoje que a gente com nível superior, com mestrado, não consegue emprego, mas que o conhecimento é importante, porque conhecimento é poder, conhecimento é empoderamento, conhecimento, na hora que eu acesso o conhecimento, eu, de certa forma, eu acesso a mim mesmo, né? Porque eu sou feito de conhecimento. Então, é muito importante a gente estar puxando essas discussões. Pode passar, Adi. E aí é importante. Quem são os alunos jovens e adultos da escola? É a classe popular. Não existe classe dominante na educação de jovens e adultos, porque não existe fracasso escolar na classe dominante. Quando o menino não aprende, o pai bota uma professora particular, o pai leva para psicólogo, para psicopedagoga, e esse menino termina aprendendo. Os alunos da EJA são os alunos pobres, são os alunos da classe popular, são os alunos que tudo foi negado à escola também. E aí, quando ele está lá no sistema prisional, a última coisa que é negado é a liberdade. A sensação que a gente tem, tipo assim, já negaram tudo a esse sujeito. Quando ele está lá no sistema prisional,
negar a liberdade, que é uma das últimas coisas que se tira, né? Então, é importante dizer que essas pessoas têm um baixo poder aquisitivo, são pessoas que participam. Uma vez eu tive uma aluna que eu fui fazer um passeio com eles para Ribeira. Eu trabalhava em Cidade Nova e eu fui fazer um passeio com eles para Ribeira. Essa aluna nunca tinha saído de casa. Eu disse, Rose, para onde você sai? Vai para a feira. Ela morava na cidade de Natal e ela nunca tinha ido ao centro da cidade, né? Então, para que a gente possa entender que é uma população realmente onde tudo é negado a esse povo, né? Então, eles carregam a marca da exclusão social e econômica, tá? Pode passar, Adelina. Aqui é uma foto dos meus alunos, né? Eu visitando com eles o Centro de Biociência, aqui na universidade, que a gente estava estudando o corpo, enfim. Então, eles carregam muito essa baixa autoestima, né, de não poder, né? Eles acham que eles são culpados porque eles não aprenderam. Porque eu, como professora, digo, o aluno não aprendeu porque não foi ensinado. Até 18 anos, a escola é responsável pelo aluno. Então, se até 18 anos ele não aprendeu, foi porque não foi ensinado. Não é porque ele não quis. Eu nunca coloco porque o sujeito não quis, né? Depois de 18 anos, ele tem que ter consciência que... Mas a Constituição, o Estatuto da Criança e do Adolescente garanta ali até 18 anos, né? Então, é importante que eles chegam na escola achando que não podem, né? E muitas vezes, e a gente tem percebido que tem chegado muitos jovens na educação de jovens e adultos. Então, eles são excluídos da escola, né? Se eu não me destaco pelas minhas qualidades, eu vou me destacar pela minha ousadia, né? E o adolescente tem muito da ousadia, é expulso da escola, e aí ele chega na educação de jovens e adultos e vai ser ousado lá, enfim. Aqui é uma turma de ousados, né? Era só adolescente que eu era professora, era uma turma muito difícil, mas foi uma turma que no final deu muito certo e que a gente conseguiu construir laços muito legais entre a gente e eles, tá? Pode passar. É importante dizer, né, que o aluno que chega na EJA, ele traz uma história de fracasso, de insucesso, porque hoje a juventude que chega na EJA é uma juventude que passou pela escola e que a escola não deu conta dele, tá? O que se sabe ao certo é que o fracasso escolar tece uma espécie de teia, né? Você imagine você tentar aprender a ler e você não conseguir, você tentar de novo e não conseguir, você tentar terminar o seu fundamental e não conseguir. Aí você chega na escola pela 7ª, 8ª vez, e você já chega lá achando que não vai conseguir de novo. Emocionalmente, você teria que ser muito resiliente, e resiliência, você não aprende. Resiliência não é algo natural, resiliência é algo que a gente aprende, a gente precisa ser apoiado para ter resiliência. Um sujeito que nunca foi apoiado, ele não desenvolve a resiliência. Então, ele chega na escola já achando que vai fracassar. Eu lembro que às vezes dizia, mas Gilberto, você já vai desistir. Ele, professor, o ano que vem eu volto. O ano que vem eu volto. E aí, essas idas e vindas, né? Até um dia dele não voltar mais, infelizmente. Pode passar. Então, os nossos alunos, eles são trabalhadores informais, limpadores de mato. Então, não existe pessoas com trabalhos formais na educação de jovens e adultos. Na sua maioria, trabalhos informais, empregadas domésticas, faxineira, né? E que realmente, né, os pais são, geralmente, os analfabetos, são filhos de analfabetos, né? Então, são condições muito frágeis, né, sociais e econômicas, de laços familiares. Pode passar, Adi. Pode passar, porque essa aí eu não vou passar não, que é o de Paulo Freire. Pode passar, passa, porque essa aqui de Paulo Freire, como eu disse a vocês, eu vou passar pode ir passando, Adelina, se eu parar, pronto. Pronto, depois eu volto para o seminário. Então, gente, é isso, eu quis, assim, ter esse momento com vocês para que vocês entendessem, né? Porque a disciplina Fundamentos de Jovens e Adultos é uma disciplina que está posta no currículo de uma licenciatura, porque vocês são pessoas que vão ser licenciados para ensinar. Muitas vezes, ensinar, se vocês forem trabalhar, vocês poderão trabalhar com jovens e adultos, e vocês precisam entender, né,
que esse público, ele tem uma característica específica, né? E que a gente precisa pensar sobre a educação desses sujeitos. Então, a disciplina da educação de jovens e adultos é para que vocês possam pensar, e ao chegar na educação de jovens e adultos, caso vocês sejam professores um dia de EJA, né? Que vocês possam, vou me lembrar do que eu estudei lá na disciplina, vou retomar isso aqui, vou ler um pouco, vou ver como é que eu posso organizar esse currículo. Então, são essas questões que a gente coloca. Eu vou abrir um pouquinho para alguma pergunta, depois eu vou começar a orientar vocês sobre o seminário, tá certo? Alguém teria alguma questão para colocar? Tiago, pode se inscrever, Tiago. Pronto, Tiago. Boa noite, professora. Espetacular, espetáculo. Pessoal, uma piada interna lá do campus, que o pessoal... Parabéns, né, para a exposição. É muito bacana, né, esses momentos, porque, apesar do texto a gente ter lido, aquele livro eu achei muito bom. Inclusive, eu entrei lá no MEC e já baixei todos os outros 5. São mais 4, né, na verdade. Muito bom aquele caderno das experiências, muito bacana mesmo. Traz dicas que não só servem para a EJA, mas para a gente também. Por exemplo, ele faz 2 quadros muito, muito legais. Um do quadro a pessoa dizer o que é que faz, né, o que é que, como é que é a rotina dele, e o outro, um quadrinho que ele coloca de sugestão para o aluno falar o que é que espera daquela disciplina. Isso é muito bom, para qualquer disciplina, né? Isso, por exemplo, eu faço uma pergunta parecida com essa no curso de produção material de dados, que é engraçado. Todo mundo espera que vai aprender a fazer videoaula, né? Então dá para perceber, a expectativa é bem interessante, não só para o EJA. Mas muito bom aquele caderno, aquele material, mas é rico, né? Quando você fala, explica e mostra toda a paixão pelo negócio. E esses pequenos pormenores, né? Esse movimento político, né? É bem bacana. A minha intervenção, professor, é mais em relação ao nosso ProEJA. O nosso ProEJA integrado são 4 anos, certo? São 4 anos. Eu abri até aqui um PPC de 2012 do ProEJA nosso, integrado, de 4 anos, né? E eu estava contando aqui a quantidade de disciplinas diferentes por semestre, em torno de 5 a 6 disciplinas, né? Sendo, por exemplo, aqui o de informática, ele tem, no primeiro semestre, imagina que esse aluno faz 10, 20 anos que não estuda, né? Aí voltou, aí vai pegar português e matemática, artes, informática, fundamentos de lógica e algoritmos, eletricidade. E, cara, assim... Algoritmo, eu já ficava passando mal. Aí, é uma coisa que eu conversei muito com a Luciana, inclusive, porque ela está dando a disciplina de educação profissional, que envolve, né, EJA também, no final. Eu ainda não consigo ver como